Cara, desde a última vez que você me viu, eu continuo recebendo comissões aqui no meu celular todos os dias, o dia inteiro. Dá uma olhada aqui. Você também podia estar recebendo essas comissões. Quer aprender como que eu faço? Clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Pessoal, hoje eu tô aqui para fazer um vídeo diferente. Dá uma olhada aqui nos meus resultados dos últimos 30 dias trabalhando pela internet. Olha só, vou abrir no aplicativo em tempo real. Mais de 160 mil disponível para saque. E eu não tô aqui para te mostrar só os meus resultados. Eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó. No celular dele, hein? Ele vai abrir aqui no celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar e ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. Então é o seguinte, se você quer aprender como que a gente faz isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo. Disse que esperaria para ver como é que as coisas andariam e as avaliações que foram feitas, inclusive a demonstração de que não houve, na interpretação do Bahia, que não houve uma ofensa do jogador aos jogadores do Flamengo, ao Bruno Henrique ou então ao Gerson. Então ele está reintegrado à equipe do Bahia até que apareça uma solução definitiva para esse caso. Nesse caso, é a justiça que vai determinar. Não tem jeito, porque um interpreta de uma forma, outro interpreta de outro. Vamos ver o que a justiça vai determinar. Agora, ato racista, palavras racistas, isso é nojento. E agora as informações do Corinthians. O Bozelli está indo embora. Será que o Bozelli vai deixar saudade? E aí, Flávio Ortega? Olá, amigos do Expediente Futebol. Dentro de campo, o Corinthians termina a preparação, os últimos treinos sendo feitos para que feche 2020 com uma terceira vitória consecutiva. Algo que seria inédito no comando do técnico Wagner Mancini, no momento em que o Corinthians já sonha com vaga para Libertadores. Contra o Botafogo no Rio de Janeiro, dificilmente Cantillo reunirá condições, ele está no período de transição, recuperado de uma lesão muscular, deve ainda ficar fora. E com isso, a única novidade deve ser a estreia do zagueiro Gemerson, que vai substituir o Bruno Mendes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mas fora de campo, as principais notícias da transição política, do fim do mandato de André Sanches para o início de Duílio Monteiro Alves, presidente eleito pelos próximos 3 anos, que assume no começo de janeiro. E a grande novidade, o sim de Alessandro, ex-lateral direito do Corinthians, multicampeão identificado pelo clube, capitão das conquistas da Libertadores, do Mundial, ganhou todos os títulos possíveis, já foi gerente de futebol e agora volta a exercer esta mesma função a partir de janeiro do ano que vem. Ele teve alguns atritos com o Andrés, deixou o cargo, depois Wilson Menezes assumiu sem muita experiência, bastante criticado, e agora Alessandro recebeu o convite e disse sim, está de volta. A oficialização só deve acontecer realmente quando o Duílio assumir, der a sua primeira coletiva como presidente nos primeiros dias de janeiro e também anunciar todos os nomes de sua nova gestão. É isso, enquanto o técnico Wagner Mancini já recebeu o aval de que continua pelo menos até o fim do Campeonato Brasileiro. O trabalho tem sido bem feito e, como venceu a situação, é natural que se imagine a sequência também do trabalho da comissão técnica. Amigos do Expediente, desejo a todos do programa, a todos que estão assistindo também, um Feliz Natal, que todos tenham uma noite muito bacana, de felicidade, de paz, de tranquilidade, com as pessoas queridas, mais próximas e sempre com aquele alerta, todos em segurança, tomando todos os cuidados. Ainda vivemos uma pandemia, mas é justo que todos tenham uma noite de muita alegria e de muita paz depois de um ano tão difícil para todos nós. Feliz Natal, um abraço para todos. Obrigado, Ortega, pelas informações do Corinthians. O Bozelli está se despedindo, O Bozelli está deixando o Corinthians e ele deixou uma mensagem para o torcedor do Corinthians, acabou realmente agradecendo a torcida do Corinthians, dizendo que a torcida do Corinthians é diferente, mas o contrato dele não foi renovado, o Corinthians entendeu que não iria renovar o contrato dele porque custa muito caro e é evidente que uma outra situação pode ser dada, uma outra situação para ele também. O Bozelli está se despedindo. Tem imagem aí? Mostra aí as imagens do Bozelli, por gentileza, do Bozelli se despedindo do Corinthians, desse momento aí que estamos encerrando o ano, mas não encerrando a temporada do futebol, porque o Campeonato de Futebol continuará seguindo.
a manifestação dele, dizendo que foi o último dia dele no Corinthians, agradecendo às pessoas que trabalham no clube, comissões técnicas, diretores, os companheiros, em todos esses anos. Se sente orgulhoso de ter vestido a camisa do Corinthians, foi uma grande honra para mim e faço uma menção especial. E aí a rapaziada, naquela foto de despedida do Bozelli, centroavante do Corinthians, indo embora, deixando o Coningão nessa temporada. Vou começar com você, Felipe Facincani. O Bozelli vai deixar saudades? O pessoal vai sentir falta dele? Todo mundo gosta dele lá no Corinthians. Mas é aquele que, como diria aquele poeta, aquele que foi sem nunca ter sido, hein? Falar um negócio pra você, hein, Facincani? O Bozelli não foi nem sombra do que ele fez no futebol mexicano, no León do México, em que foi artilheiro da equipe, quebrou recordes de gols na história do León, enfim, teve uma passagem muito brilhante lá no futebol mexicano. Já tinha ido muito bem antes disso no Estudiantes La Plata, campeão da Libertadores em 2009, no comando do agora saudoso Alejandro Sabella, enfim, um cara que teve uma história bem bonita no futebol latino-americano, mas que no Corinthians não brilhou como esse Bozelli. Tudo bem que eu acho que ele poderia ter tido mais oportunidades esse ano, ficou muito tempo fora, muito tempo afastado e às vezes por opções que eu não entendia o porquê. Mas se você pegar toda a passagem dele no Corinthians, infelizmente foi uma passagem que não deixa saudade. Eu quero abordar com você o seguinte, Rafael Prates. O Corinthians está olhando para cima, está pensando em Libertadores da América, pensando na terceira vitória consecutiva. Para quem já bateu lá embaixo, o pessoal viu que estava ficando esquisito, melhorou, hein, Prates? Melhorou bem, melhorou muito, Pascoal, e tem participação do Mancini nisso. Inegavelmente, se a gente voltar um pouquinho no tempo, Mancini, quando chega ao Corinthians, ele tem uma missão muito clara, evitar rebaixamento. Claro que tinha um turno e meio para jogar ainda, mas muito, talvez, da animação do corintiano hoje, que olha para a Libertadores como algo possível, algo viável, tem a ver com o que o time apresenta no campo. E no campo, as evoluções passam pelo trabalho do Mancini. A maneira que o time tem atacado, a maneira que o time tem jogado muitas vezes, tem se adequado aos adversários que estão em momentos melhores do que o Corinthians. Pascoal, se o G4 virar G6 é uma situação, se for G7 é uma outra situação, até se for G8 é uma outra situação. Mas eu acho que falar em Libertadores hoje, pelo que tem jogado o Corinthians em relação à evolução do time, é algo absolutamente normal, é algo viável. O campeonato permite isso e o Corinthians tem evoluído de jogo a jogo muito porque o trabalho do Mancini é um bom trabalho até agora como técnico da equipe. Tem dado conta do recado. Aí o Corinthians sai para jogar contra o Botafogo no próximo dia 27, né? Contra o Botafogo. Zupac, a torcida tá se animando, hein, Zupac? E não só pela matemática, né? Porque se o Corinthians tivesse a distância que está hoje do Palmeiras, 5 pontos do sexto colocado, mas estivesse jogando o que estava jogando há 2, 3 semanas, seria só uma questão matemática que não empolgaria tanto. Mas quando você tem a matemática ajudando e claramente no campo o time evoluindo, né? E essa era a grande questão do Corinthians, né? O torcedor olhava para o campo e não via cara, não via padrão, não via evolução. Então, eventualmente, o time ganhava, aí depois perdia 2, aí empatava um monte de 0-0 e aí não acontecia nada, né? Então, nesse momento, o Corinthians começa a andar para frente. Tem jogo contra o Botafogo, onde historicamente, no passado recente, o Corinthians não ganha no Rio de Janeiro. Eu não acredito muito em retrospecto, mas é algo que existe nesse momento. O Corinthians é favorito contra o Botafogo. O Botafogo vive uma draga danada. E depois tem o Palmeiras, né? Depois o Corinthians tem um intervalo maior para descansar, e aí tem o Palmeiras. Mas nesse momento, quando você soma matemática e o que você olha no campo, é possível pensar em algo mais, seja para G6, principalmente para G7 ou para G8, eventualmente. E finalmente Gemerson vai estrear no time do Corinthians. Finalmente Gemerson vai estrear no time do Corinthians. A gente deseja toda a sorte para ele, porque ele veio no período de recuperação, depois de passar pelo futebol francês, né? E agora recuperando-se e aparecendo. Se recuperou da Covid e agora está à disposição do treinador e deve jogar porque o Bruno Mendes está suspenso. Vamos falar de outro gigante do futebol brasileiro, mas um gigantão do futebol brasileiro? Então,
Vamos ouvir. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.